seja bem-vinda. Obrigada pela disponibilidade. Obrigada. Eu queria que você apresentasse um pouquinho para os nossos seguidores. Tá. Bom, me chamo Larice. Eu e a Alana, a gente é amiga de infância do 7 de setembro, né? Desde a quinta, sexta série. E a gente, depois do terceiro ano, ela foi estudar em outro colégio. E aí foi que deu uma quebrada no trio, né? Que era eu, você e a Betinha. Mas a gente manteve a amizade até hoje, graças a Deus. É um orgulho pra mim. E antes de tudo, eu queria parabenizar você pela iniciativa, né, de fazer essa semana de entretenimento, levando informação, conteúdo em relevância para os seus seguidores. Acho que o mundo precisa de mais gente igual a você para a gente ajudar a informar as pessoas, né, e levar conteúdo de qualidade, realmente, informação em saúde, para não deixar o povo pirar nessa quarentena, né? É um entretenimento bem bacana. Bom, então, eu sou endocrinologista. Sou clínica, né? A gente faz, pra quem não sabe, quem é endocrinologista faz residência de 2 anos de clínica médica. E morei em São Paulo um tempo e esse ano morei pra cá, tô no interior do Ceará, no Iguatu, na cidade do meu marido, e atendo aqui. E eu recebi esse convite da Alana com muito prazer para falar sobre os grupos de risco. Mas aí vocês podem fazer qualquer pergunta em relação ao coronavírus que a gente responde, tá certo? Eu tenho publicado. Pode falar. Eu tenho Pode falar. publicado vários conteúdos gerais em relação ao coronavírus. Ontem eu falei sobre gestantes, sobre os grupos de risco, sobre as crianças, como se comportam em relação ao Covid-19, para ajudar, né? Acho que toda informação é bem-vinda nesse momento para ajudar a informar as pessoas e acalmar, tranquilizar, que está todo mundo muito apavorado com tudo, né? É normal. Total. Inclusive, a Josiane já colocou essa live, vai ser badalada. A Jo já botou aqui uma pergunta, vamos já responder. Primeiro, Larice, explica um pouquinho sobre o que é o conceito de pacientes ou pessoas do grupo de risco. O que é que significa isso? Bom, a gente tem. Tá bom o áudio para começar, que eu tô com fone, eu não sei se tá bom. Tá bom para escutar? Perfeito. Tá. A gente fala dos grupos de risco como uma forma para alertar as pessoas, tá? Levar as pessoas a ter uma precaução a mais, né? Porque são grupos que, uma vez contraindo a doença, tendem a apresentar o risco de complicações da doença, que seria a forma grave, essencialmente a pneumonia, né? Uma pneumonia grave, que pode muitas vezes precisar até de intubação, que é quando o indivíduo não consegue respirar por conta própria e a gente precisa ligar numa máquina, num pulmão artificial para ajudar a oxigenar o organismo até o organismo conseguir vencer aquela infecção, tá? Então, esses grupos, uma vez contraindo o coronavírus, podem ter complicação, mas não é que todo mundo vai ter complicação. Até falei isso ontem nos stories, porque pessoas do grupo de risco estão muito ansiosas, assustadas, achando que vão morrer se contrair e vão obrigatoriamente apresentar complicação. Não. O que os estudos mostraram é que as pessoas do grupo de risco tendem a ter complicação, mas a maioria vai evoluir bem sim, entendeu? A grande maioria vai evoluir bem e vai ficar tudo certo, com tratamento em casa domiciliar até, tá? E os grupos de risco. Idosos, né? Tiveram alguns idosos que conseguiram ficar curados, né? Enfim. Sim, pois é. Fazem parte do grupo de risco. E quem mais faz parte do grupo de risco? E aí, já encaixando também a pergunta da Josiane, ela, no caso, fez cirurgia bariátrica, né? Tá. Também estão nesse grupo de risco. Vamos entender melhor um pouquinho essa questão. É tudo muito incerto em relação, né? Não existe, em relação à cirurgia bariátrica, não existe uma inclusão oficial no grupo de risco. Mas deixa eu falar primeiro quais são os grupos que já estão inclusos oficialmente, tá? São os idosos acima de 60 anos e os pacientes, dentro dos idosos, o maior risco é acima de 80 anos, certo? Além disso, pacientes hipertensos tiveram maior taxa de complicação, pacientes diabéticos, pacientes com doenças crônicas outras, prévias, né? Como doença cardiovascular, cerebrovascular, doenças renais, outras doenças, por exemplo, pacientes com doenças renais crônicas, pacientes com neoplasia, com câncer que estão tratando, outras doenças que levam à imunossupressão, tá? Por exemplo, paciente transplantado que usa medicação imunossupressora para não ter rejeição.
né, do órgão. Então, são pacientes que têm uma imunidade mais baixa e tendem a ter maior dificuldade em controlar a infecção. Qualquer infecção, inclusive pelo coronavírus, tá? Em relação à obesidade e sobrepeso, a gente tem uma dificuldade, porque os principais estudos em relação ao coronavírus são da China, que é um país que não tem tantos obesos assim como no mundo ocidental, né? E aí, mas o que a gente tem visto, saiu até um estudo do Reino Unido, que 70% dos pacientes que foram para a UTI são pacientes que têm pelo menos sobrepeso. Então, a obesidade tem se delineado como um fator de risco, sim, porque são pacientes que são inflamados, crônicos. Além disso, tem uma maior frequência de doenças pulmonares, por exemplo, a apneia do sono, né? Síndrome da hipoventilação. Então, são os pacientes que têm dificuldades em oxigenação de uma forma geral e tendem a ter mais complicação respiratória. Então, a gente tem visto, sim, que eles têm se delineado. Agora, na cirurgia bariátrica, a princípio, não, porque são pacientes que estejam com peso controlado, né? Que tenderam a perder peso e está tudo certo. Mas, objetivamente, não foi incluído os pacientes pós-bariátrico como grupo de risco, não, tá? E nem os obesos. A gente está vendo na verdade, é uma relação, não é uma associação causa-efeito. O que a gente tem visto? É uma coisa observacional, não tem estudo clínico ainda com evidência robusta para falar nem da obesidade. Tá. Oficialmente, são os idosos, diabéticos, tipo 1 hipertensos, tipo 1 e tipo 2, ambos os tipos. Hipertensos, pacientes com doenças cardíacas prévias, renais e pulmonares. Genericamente isso. E imunossuprimidos, né? Câncer, por exemplo, é um deles, né? E outras doenças com uso de imunossupressão. Ok. Obesos, né? Tá muito. Normalmente a questão da síndrome metabólica leva a hipertensão. E a obesidade está bem associado, E a obesidade tem dificuldade de debelar qualquer infecção também, tá? Então o coronavírus seria uma delas também. Eles têm dificuldade em conseguir ficar imunes, né? Controlar a infecção. E o risco de complicação respiratória é maior. E uma coisa em relação aos diabéticos, é bom falar, que é uma doença bem prevalente, né, no mundo, no Brasil, inclusive, que não é que os diabéticos têm o maior risco de contrair a doença. É que uma vez contraindo, eles tendem a ter mais complicação, tá? Por quê? Porque o controle glicêmico vai depender muito do tempo de doença e do controle glicêmico, uma vez que a imunidade tem relação meio que direta, assim, com os níveis glicêmicos. Então, se é um paciente diabético com muitos anos de doença, descompensada, não toma as medicações adequadamente, não se trata adequadamente, ou tem já complicações prévias, como retinopatia, nefropatia, neuropatia, já infartou previamente, enfim, são doentes que tendem a ter uma evolução mais desfavorável do que os pacientes diabéticos controlados, tá? Tem estudo mostrando que os pacientes diabéticos controlados podem até se igualar à população normal que não tem diabetes em relação ao risco de contrair de desenvolver desfavoravelmente em relação ao coronavírus, tá? Perfeitamente. Inclusive, essa questão da quarentena, né? Tá gerando muita polêmica, né? Pela questão dos comércios. Mas, gente, um dos maiores cuidados tanto em relação a reduzir a transmissão, né? Porque ele se transmite muito facilmente. E, ok, eu sou jovem, não faço parte desse grupo. Se eu pegar a probabilidade de eu me recuperar rapidamente do meu sistema imune é ok. É muito mais alta do que, sim. A preocupação maior, só enfatizando, é em relação às pessoas com complicações não, que podem ter possíveis complicações, que são as pessoas grupos de risco. Grupos de risco. Para quem está entrando, vamos só relembrar, Larice? Então, idosos acima de 60 anos, principalmente acima de 80 anos, hipertensos, diabéticos, portadores de doenças crônicas, essencialmente doenças cardíacas, respiratórias, pulmonares, pacientes com câncer também seriam, ou pacientes com doenças imunossupressoras, alguma imunodeficiência, tá? Perfeito.
E só reforçando em relação a isso, amiga, já foi maciçamente falado, né? Por que o isolamento social nesse contexto de curva epidêmica? Tem estudo mostrando que os nossos dados têm se equiparado à evolução, né? O aumento dos números de casos, a curva epidêmica, vamos dizer assim, é que se equiparada da Itália de dias atrás. Então está evoluindo com contágio muito rápido. E qual a preocupação? A gente não se preocupa, entre aspas, né, com a população que é jovem, que é saudável, que não tem nenhuma doença crônica, porque mais de 80% dos casos vai evoluir com forma leve da doença. Tem pacientes que não vão ter nenhum sintoma, vão se comportar como portadores assintomáticos. A preocupação é que as pessoas que complicarem, e aí as que mais vão complicar são as pessoas dos grupos de risco, vão superlotar os hospitais. Vamos pensar assim, que de 100 pessoas que se contagiarem, 20 pessoas vão precisar ser hospitalizadas. 5 delas, dessas 20, vão precisar de UTI. E aí, como que a gente vai ter leito para todo mundo? Porque o contágio da doença é muito rápido. E é uma doença que não se resolve rápido. A gente tem visto que a média de doença é em torno de 7 a 10 dias, até 14 dias. Os pacientes tendem a complicar a partir do 5º dia da doença. Do 5º ao 10º dia, sabe? Começa a ter febre, tosse, e aí a falta de ar, dificuldade para respirar, vem a partir do 5º dia. E aí procura o pronto-socorro, é internado, e para se resolver, a gente tem visto que a internação dura de 1 a 2 semanas. E quando vai para a UTI, pode durar até 20 dias. Então, é uma doença de período de incubação longo, uma doença que sintomaticamente o paciente fica doente por muito tempo e leva à internação prolongada. Então, mais pessoas vão ficar internadas por mais tempo, ocupando os leitos, e aí vai chegar um ponto que vai chegar um paciente com AVC, com infarto, uma complicação de gestantes, né, descompensados, ou diabetes descompensados, ou pacientes vítimas de trauma. Esses outros agravos vão continuar existindo. Não vai parar de existir por conta do coronavírus. Cadê os leitos para atender esse povo? Cadê o sistema de saúde? Não vai ter. Então, a morte vai ser maior não pela doença em si, mas pela falta de assistência, entendeu? A falta de assistência à saúde que não vai existir. Porque não vai existir leito, não vai existir insumos hospitalares, não vai existir profissionais da saúde habilitados para conseguir conter isso, entendeu? E é o que acontece na Itália, né? Que é um país desenvolvido, né? Que é um país desenvolvido. A ideia realmente, gente, não é que a doutora Larissa ela deixou muito claro que não é uma doença para pessoas saudáveis, não. E a letalidade é baixa, mesmo no grupo de risco, vamos dizer assim, né? De uma forma geral, a letalidade, mesmo em pacientes de grupo de risco, ela não é altíssima, ela é baixa de uma forma geral. Ela é um pouco mais alta no grupo de risco em relação à população geral. Mas ainda assim, não é letalidade alta pra gente, como era, por exemplo, os coronavírus, a SARS e a MERS, né? Que teve a SARS em 2002 na Ásia, e a MERS no Oriente Médio. A SARS tinha a letalidade de 10%. E a MERS em torno de 34%, se eu não me engano. Entendeu? Então, eram doenças com alta letalidade. Esse não. A letalidade é baixa, porém, contágio alto que satura e leva ao colapso do sistema de saúde de qualquer país. Então, gente, fica em casa. As pessoas que podem ficar em casa, é decreto no nosso estado, né? Ficar em casa, só pode sair as pessoas que realmente trabalham nos hospitais, né? Em comércio, em relação a mercantil, né? Supermercado. Mas a grande maioria, nesses dias, é essencial, porque o pico da curva vai ser agora, né? Dentro do dia 7 e o dia 20 de abril, mais ou menos. Ok. Clarice, voltando para o grupo de risco, quais os cuidados? A maioria das pessoas, né? A maioria de nós moram com pessoas do grupo de risco. Por quê? Porque às vezes você mora com Pai, avô. anos, né? Alguém da sua família é hipertenso, alguém da sua família pode ser diabético, né? E aí, quais são os cuidados que eu devo ter, né, em relação a essas pessoas? Amiga, precaução, assim, nível hard. Porque, por exemplo, que a gente vê, né? Crianças, um exemplo, tá? Para facilitar. Crianças, em geral,
tem evolução branda ou a boa parte não tem sintoma algum. Eles se comportam como portadores assintomáticos. E daí eles podem levar o vírus para os avós, que tendem a ter uma evolução mais grave da doença, né? Então, nessa fase inicial, até isso é bom evitar. Contato das crianças com os avós, mesmo morando na mesma casa, diminuir isso, tá? Quem trabalha, quem tem que sair, né? A maioria está em casa, mas quem tem que sair? Cuidado extremo ao voltar para casa. Tem vários posts orientando o que fazer, né? Tender a usar um só sapato, deixar no mesmo canto. Assim que chegar em casa, tirar a roupa, isolar e lavar isolado nas outras roupas. Assim que chegar em casa, depois que tirar a roupa, já tomar banho, lavar bem as mãos para se desinfectar. E evitar o máximo de contato com esses grupos de risco, tá? Evitar Por exemplo, sobrinhos ou... no caso, eu não... Desculpa de interromper. Não, pode falar. Se eu morasse com os meus pais, né? Seria interessante... por exemplo, a parte da cozinha. Como é que a gente poderia se comportar? Eu poderia almoçar junto com ele? Não, tem neura. Não, sem neura, amiga. É mais na relação do sair e voltar de casa, na verdade, né? Quando dentro voltar... de casa, dentro de casa, normal. Porque, a teoricamente, não você ser que eu vai estar... apresente alguma tosse, a não ser que eu apresente alguma tosse, Isso. Aí você fica mais isolado realmente. Se tiver algum sintoma, fica isolado, né? Fica no quarto, porque até que se prove o contrário, pode ser que seja de coronavírus, tá? Então, é evitar qualquer contato direto ou evitar compartilhar objetos com eles, no contexto de uma gripe, né? Sintomas gripais, tá? Perfeito. E ali, a questão do... Se aquela pessoa, né, que é paciente de risco, a pessoa que mora comigo, ela apresenta qualquer sintoma, assim, uma tosse, por exemplo. Tá. A recomendação que está sendo, no geral, é que Tá em casa. entrar em contato apenas se tiver sintoma como falta de ar, né? Se eu Isso. tiver sintomas, por exemplo, como tosse, fica em casa, espera e ficamos E se acompanhando hidratar em a evolução. repouso, se alimentar bem, dormir bem, para o seu organismo debelar aquela infecção qualquer ela que seja, tá? Agora, se você apresentar sinais de alarme, que essencialmente é a falta de ar, ou uma febre alta que não passa, mesmo você tomando antitérmico, né, que é entre paracetamol e dipirona, aí sim estaria indicado procurar o serviço de saúde para avaliar se você está evoluindo com a pneumonia, por exemplo, né, por essa falta de ar, e tratar adequadamente. Isso vale também para os grupos de risco, mesmo que Também, ele comece com uma tosse, uma gripe, todo não é mundo. recomendado que busque de imediato um Emergência ou serviço de saúde, não. Porque, por exemplo, se for um resfriado comum por outros vírus, né, adenovírus, outros coronavírus, tá, que causam resfriado comum, ou influenza, que causa a gripe, né, o tratamento vai ser repouso e sintomático. Sintomático, remédio para dor, se você tiver dor no corpo, remédio para febre, certo? Não tem outro tratamento além disso. O tratamento é sintomático de suporte. Porém, se você for para o pronto-socorro, é mais fácil ter gente lá infectada pelo coronavírus do que na sua casa, do que entre os seus, tá? Então, mesmo que você não tenha, você tenha sido se infectado por um vírus comum, outro como adenovírus, o rinovírus, você provavelmente vai ter um risco maior de contágio na emergência e vai pegar o coronavírus. Entendeu? E mesmo que seja coronavírus a sua doença, como eu falei, a grande e maciça maioria dos casos vai evoluir bem, mesmo os pacientes de risco, tá? Então, são seus sintomas leves, sintomas mais frustros, vai ficar tudo certo. Porém, se essa pessoa que está evoluindo bem, com sintomas leves, com a forma branda da doença, sair de casa, ela vai contagiar todo um percurso, né? Vamos dizer, de sair de casa a levar a doença para os pacientes que estão no hospital. Entendeu? Total. Logo na primeira semana passada, não sei como é que tá agora, né? Porque realmente Mas eu via, eu fui no supermercado
e vi que tinha ainda muitos idosos no supermercado. A gente sabe que não é Não é recomendado. recomendado. Mas aquele pai, aquela mãe, né, acima de 60 anos, que eu quero pegar um azinho, não aguento ficar em casa. O que é que você recomenda? Ajuda aí a gente, por favor. É, tem muitas formas, as pessoas estão divulgando muitas formas de não pirar, né, nesse contexto de quarentena. Tentar ler, tentar se exercitar, né, meditar, desenvolver habilidades que você estava adiando porque não tinha tempo. É uma possibilidade agora, tocar um violão, aprender um instrumento novo que você sempre quis e não consegue. Tem vários cursos de fundações grandes, né, como a Getúlio Vargas, liberados aí para várias áreas. Curso online, sei lá, tem várias formas de você gastar esse tempo de forma a não pirar. Porque olha que Essa loucura. questão dos exercícios, Larissa, que você Dos falou. exercícios, pronto. No meu condomínio, por exemplo, eu vejo que alguns idosos, eles circulam, em algum momento, circulam com cachorrinho, Tudo caminhando, bem, um pouco em se exercitar mesmo, ok? Não tem problema. A questão é mais o contato, entendeu? Evitar a aglomeração e evitar o contato com outras pessoas. Manter pelo menos 2 metros de distância, tá? O coronavírus não tá no ar do mundo, não, entendeu? Ele é disseminado por pessoas infectadas, se elas espirram, se ela tosse. E a transmissão é por contato, como todo mundo sabe, né? Contato direto com as mucosas, boca, nariz e olhos. E quando você respira gotículas de saliva infectada, né, por eles. E daí, mas assim, ele não tá no ar do mundo inteiro. Então você pode caminhar, se for assim, tipo, próximo à sua casa, caminha, sabe? Tem exercícios funcionais bem legais de agachamento. Se tiver, o ideal seria não usar as academias dos prédios, né? Porque você sempre tá pegando os equipamentos e aquilo ali não é garantia de ser A atividade desinfectado. ao ar livre, no geral, é No recomendável. geral, não é que por exemplo, se for da sua casa, tudo bem. Agora você sair para um parque é uma exposição maior, Tá. entendeu? Mas você pode fazer até em casa mesmo. Tem vários perfis aqui no Instagram com funcional, com personal fazendo aulas, usando cadeira, usando cabos de vassoura, sabe? Elástico que você tem em casa, são pezinhos, enfim, várias formas de você gastar o tempo aí. E dá para fazer atividade física. E é bom lembrar isso para os diabéticos também, né? Que o controle da doença está associado com alimentação equilibrada e também com atividade física. A gente consegue controlar bem melhor, os pacientes se exercitam. Então, dá para manter, mesmo na quarentena, uma atividade física mínima de alongamento ou um funcional que você faça direcionado com as aulas do YouTube ou do Instagram. Atividade física, alimentação é base, né? É base de tudo, né? De tudo. E realmente se você tem pessoas do grupo de risco, principalmente, trabalha isso nela. Muitas vezes a hora de começar é agora, né? Explica, muita conversa com os velhinhos, nossos Isso. velhinhos lindos. E vai, se ele era aquele idoso sedentário, né? Começa por você. Você tem que Dá o dar o exemplo, exemplo. né? Isso, justamente. E E aí vai chegar um momento que, de repente, ele mesmo vai, vou caminhar ao redor no condomínio, ou vamos fazer um exercício aqui. Isso pode acontecer. com Meu certeza. pai, por exemplo, eu fiz essa pergunta porque hoje mesmo ele passou 20 minutinos caminhando Caminhando ali no ao redor da condomínio, tua sem casa, contato com pronto. Sem ninguém, contato mas com ninguém, sem pegar em esse é superfícies. fundamental nesse momento, né? Isso. A- pode falar. E uma coisa legal também é desse tempo extra que a gente está tendo, né? O mal das pessoas do século é não ter tempo, né? As pessoas só trabalham. E de repente ninguém sabe o que fazer com tanto tempo. Então, quem sabe é uma oportunidade para a gente voltar para dentro, né? Trabalhar algumas questões, meditar, orar, exercitar a espiritualidade de alguma forma, seja no que é que você acredite. Eu acho que é um momento essencial. E não só ficar naquela neuro de se atualizar da tragédia do mundo, dos números da pandemia. Primeira coisa é evitar estar sempre vendo notícia e sempre com a televisão ligada, né? Tentar se atualizar 1 a 2 vezes por dia para você entender, né? Não é para você se alienar, obviamente,
Mas é para você não consumir só notícias que te deixam para baixo, que te deixam pessimista, que te deixam ansiosos. Então, procura fazer uma rotina pensa que não é férias, né? A quarentena não é férias. Tem vários Instagrams levando essa mensagem, né? Então, se você conseguir fazer uma rotina do que você vai fazer durante o dia, sei lá, acordou, vai se exercitar, depois vai cozinhar. Tem várias pessoas também fazendo receitas ao mesmo tempo. Vários Instagrams aí famosos que ajudam muitas pessoas que gostam de cozinhar. Depois vai ler. Quem tiver crianças em casa, faz umas atividades lúdicas. É tão difícil você ficar nessa rotina louca, todo mundo só trabalha, ficar mais tempo com os filhos, né? Levar um tempo de qualidade com eles. Então, isso vai passar. A pandemia não vai ser para o resto da vida. Mas esse tempo que você está tendo em excesso, que antes era uma vontade, né? Mas agora todo mundo está sem querer. Mas sabe-se lá quando você vai ter de novo. Então, aproveitar ao máximo, né? Tentar ver a parte, vamos dizer assim, a metade cheia do copo. As coisas boas que a quarentena pode te trazer se você souber aproveitar bem o tempo, tá? Total, muito bacana. Pessoal, quem tiver alguma pergunta, joga aqui, coloca aqui. A Jo, ela colocou posteriormente que por ela ter feito cirurgia pós-bariátrica, depois ela, não sei se foi por isso, né? Mas após isso, ela começou a adoecer com muita facilidade, né? Ela é representante, inclusive. E Mas em aí ela relação a isso, a cirurgia bariátrica tem que ser feito o segmento adequado, né? Por toda a vida. Porque pode levar a deficiências nutricionais específicas, que devem ser repostas. Então, esses pacientes, quando eles não comem adequadamente ou não repõem as substâncias, os nutrientes adequados, eles podem ter uma imunodeficiência por não ter uma alimentação equilibrada e não ter uma suplementação adequada do que precisa, como ferro, às vezes zinco, magnésio, que são oligoelementos importantes também para a imunidade, entendeu? Então, geralmente os pacientes que fazem bariátrica precisam repor vitaminas que esse indivíduo vai ter em deficiência dependendo da técnica que é usada na cirurgia bariátrica, tá? Porque leva a uma desabsorção mesmo. Alguns nutrientes não são absorvidos adequadamente em comparação a uma pessoa que não fez a cirurgia bariátrica. Então, tem que fazer o acompanhamento certinho para ver se tem alguma deficiência nutricional e tomar os suplementos indicados e é por toda a vida, tá? Então, às vezes é por conta disso que ela está tendo esses quadros de infecção de repetição. Precisaria ver certinho os exames e ver a evolução. A Amanda colocou aqui, essa endócrino Mara, é Mara mesmo. Ah, quem é a Amanda? Beijo, Amanda. Larice, você colocou essa questão de cuidado, né, com a Jo, e puxando inclusive para os grupos de risco, né? Por exemplo, o meu esposo, o Gabriel, ele é diabético. Amandinha. E ele, eu vou precisar fazer o meu exame de rotina, né? Meu exame de sangue. E aí, como é que eu faço? Que próximo mês eu tenho que ir para endócrino. São pacientes que têm um cuidado maior. Como é que está essa questão? Eu vi que alguns profissionais fazem teleatendimento. Isso está aplicando para Teleatendimento, todas as especialidades médicas. A tendência vai Como ser essa. O CFM liberou nesse contexto de pandemia, né, onde as consultas de rotina, exames de rotina não seria o momento nesses primeiros dias inicialmente, mas a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. E as doenças crônicas precisam de controle, obviamente. Diabetes é uma delas, né? Uma das principais, inclusive. A gente precisa analisar os exames para saber se está de acordo com a faixa que a gente considera adequada para evitar as complicações, né? Mas por conta disso, o CFM liberou a possibilidade de telemedicina, que alguns profissionais vão fazer consulta à distância mesmo. E em relação à coleta de exame, a gente ainda não sabe. Esses dias vão ser cruciais para a gente definir como que vai ser no futuro, né? Mas se durar muito tempo, os pacientes vão ter acabado... Um pouquinho... vamos ver até próximo mês como se durar muito tempo, vai precisar coletar exame. E aí, se for necessário fazer isso, o máximo de cuidado ao sair e voltar para casa. Uhum. Inclusive, tem laboratórios que coletam fazem em casa, né? Em casa. Perfeito. A tendência vai ser essa mesmo. E aí, vamos ver. Excelente.
Doutora Larice, amiga, eu tava... Larice, como é que eu vou te chamar de doutora Não Larice? dá, é amiga, não dá. Obrigada, foi muito esclarecedora essa Imagina, live amiga. para mim, e eu acredito que para os nossos seguidores também. É, Entraremos aí, né? Manteremos o contato. Gente, sigam lá. Printem aí quem está online agora, dá um print, marca a @AB Consultoria Farmacêutica, marca @doutora.Larice Araruna, marca a gente, dá um print aí, marca a gente, compartilha com teu colega essa live, porque realmente foi muito esclarecedora, muita gente aí que tem pessoas do grupo de risco em casa, tem dúvidas de como proceder. E a ideia realmente é informar o número máximo de pessoas para a gente vencer. Juntos venceremos aí essa fase, tá? Amém, se Deus quiser. Então, não deixe de compartilhar essa live que vai estar salva por 24 horas. Larice, muito Gente, obrigada. imagina, Você amiga, pode obrigada a você. complementar se você quiser falar mais algo que acha Tá. importante. Quem quiser, tiver dúvidas específicas que vão surgindo, né? Podem procurar lá no meu direct, podem perguntar, tá? Eu tô à disposição. No que eu conseguir ajudar, tô aqui para isso, tá certo? E vamos, gente, uma mensagem final, né? Como eu já falei, esses dias de pandemia vão passar. Cuidem da mente, cuidem do coração, fiquem com os seus, orem, rezem, exercitem sua espiritualidade de alguma forma. Eu acho que vamos sair com certeza melhores de tudo isso, porque uma grande provação sempre traz um grande aprendizado, né? E, e é isso, não dá para ficar só pensando em coisa ruim o tempo todo. Vamos aproveitar esse tempo disponível para melhorar a nossa vida, organizar a vida, que já já a gente está de volta aí ativa, tá bom? Obrigada pelo Total. convite, amiga. Vamos Eu que fazer outras. agradeço. Um beijo a todos e até mais. Tchau, Beijo, tchau. amiga. Tchau.